Olá, meu nome é Pedro Fujiwara, sou terapeuta energético. Eu já vim aqui falar uma coisa com vocês que é super interessante, que as pessoas sempre me perguntam, são os sinais do despertar espiritual, ou quais fases eu passei pelo meu despertar espiritual. O que eu vou falar aqui para vocês é um pouco do que eu passei, do que eu senti nesse meu processo de evolução até este momento, tá? E das principais características, das principais coisas que aconteceram comigo, tá bom? Mas antes de contar um pouco da minha história para você, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe seu like, seu comentário, pois assim você me apoia muito aqui no YouTube. Bom, uma das coisas que aconteceu comigo foi um processo de catarse muito grande, foi um processo de sofrimento, não é? Porque muitos de vocês podem não saber, não ter esse conhecimento, mas eu, uns 10 anos atrás, eu e uma porta para sensibilidade energética era a mesma coisa. Então, eu não acreditava muito em energia, eu não sentia muitas coisas. Então, houve um processo de catarse, um processo de sofrimento muito grande que me fez mergulhar para dentro de mim mesmo, que me fez buscar a saída para os meus sofrimentos através do meu autoconhecimento e da cura da minha alma. Então, a primeira coisa que aconteceu comigo foi esse sofrimento emocional. Eu tive questões emocionais muito fortes que aconteceram comigo para eu chegar onde eu estou. Eu quero ressaltar que esse tipo de acontecimento nem sempre reflete ao que as outras pessoas passam. Pois se você tem um entendimento um pouco maior, esse sofrimento você fica menos tempo no estado de sofrimento. A gente tem a dor, sim, muitas vezes a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Então a gente entende esse processo de dor, entende o sofrimento, a gente passa por ele com muito mais facilidade. Então dá a impressão que a gente não sofre, mas sofre bem pouquinho, tá? Uma outra coisa que aconteceu comigo no meu despertar é quando eu comecei a entender que as energias, os espíritos, né, as energias que estão ao nosso redor influenciam e muito a nossa vida, eu comecei a cuidar da minha energia. Sim, eu tive um processo de aprendizado, eu fiz cursos de terapia quântica, eu fiz cursos de esoterismo e de terapias alternativas para me curar. E quando eu comecei a fazer esses cursos, eu falei, poxa, gente, já que eu já fiz e investi meu dinheiro aqui, eu vou começar a praticar o que eu aprendi e a partir daí vamos ver o que acontece. E aconteceu que eu cheguei onde eu estou hoje. E eu comecei a perceber que quanto mais eu cuidava da minha energia, quanto mais eu percebia o que estava acontecendo ao meu redor, mais eu tinha consciência de quem eu era. E mais eu percebia que muitas vezes o meu livre-arbítrio não era executado de uma maneira autêntica minha. Às vezes eu agia por influência das energias externas. Quem aqui nunca agiu em cima do que um amigo falou ou acabou acompanhando o que todo mundo falava e foi atrás, né? Ao invés de seguir seu coração e seguir seus instintos e fazer aquilo que a gente acha melhor, né? Então, essa foi uma outra coisa, começar a perceber. E quando eu comecei a perceber, eu falei, caramba, gente, eu preciso entender mais isso e cuidar mais de mim. E isso foi um processo, foi um processo, foi um processo. E como consequência, o meu padrão vibratório foi subindo, foi subindo, foi subindo. E a partir do momento em que eu despertei a minha consciência, né, teve esse primeiro despertar espiritual e que eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei a redescobrir a divindade que habita dentro de mim. E eu percebi ao longo dos anos que o grande mestre que eu tanto procurava estava exatamente aqui, dentro de mim. Então, muitas vezes a gente fica procurando apoio espiritual. Eu passei por isso. Não é errado, é um caminho que você escolhe para você buscar o entendimento e compreensão daquilo que você está fazendo. E você buscar apoio espiritual, buscar o conforto na espiritualidade é muito bom, porque ele sempre vem com uma mensagem que nos faz refletir. Né? O meu mestre, os mestres que passaram comigo, o meu mentor, eles nunca chegaram a falar assim para mim, Pedro, segue este caminho, ou segue aquele caminho. Sim, eles traziam conselhos. Eu lembro de um momento em que eu estava num sofrimento muito grande, minha mediunidade tinha dado esse boom, e eu conversava muito com meu mestre na época porque os mestres eles vão mudando, né? Não sei se eu contei para vocês, mas os mestres eles mudam conforme a sua evolução espiritual vai mudando, vai frequenciando outros mestres, eles vão chegando, eles vão se aproximando de você para te auxiliar, então vai mudando. E daí eu lembro desse meu mentor, desse meu mestre, falar assim,
filho, você já sabe o que você precisa fazer, né? Você está sofrendo à toa. Olha mais para você. Gente, tem como você ser mais claro comigo? E não era mais claro, era isso. Então, eles trazem uma mensagem para você escolher o caminho. E se eu escolher o caminho do sofrimento, eu vou sofrer. Até o momento que eu perceber que esse caminho não é o ideal para mim. E quando eu percebo que esse caminho não é o ideal para mim, aí sim você começa a trilhar um caminho diferente. Então, esses foram alguns dos meus sintomas do despertar. Primeira coisa, de novo, foi o movimento de catarse, o movimento de sofrimento. Por que, eu estou ressaltando isso? Porque a grande maioria das pessoas tem esse movimento de sofrimento, porque imagina só que você é uma lâmpada. E nessa lâmpada, essa lâmpada tenta brilhar, mas faz tanto tempo que ela está guardadinha lá no canto da sua casa, que juntou tanta poeira, tanta sujeira nela, que na hora que você liga, ela quase não brilha. E ela tenta brilhar e não consegue, ela tenta brilhar e não consegue. E isso traz sofrimento. Você tenta brilhar, você tenta ser quem você é e não consegue. Isso traz sofrimento, traz angústia. Então, você começa a falar assim, o que está acontecendo comigo que eu não consigo brilhar? E você entra nesse movimento de catarse. Mas quando você percebe que muitas vezes a sua energia está tão contaminada que você não consegue ser autêntico, você não consegue ser quem você é, você fala assim, poxa, o que eu posso fazer? Daí vem aquelas coisas, vou tomar banho de ervas, vou tomar banho de sal, vou entrar em contato com a natureza, vou tomar um banho de mar. Tudo isso ajuda muito a limpar o campo energético. Nossa, gente, quem mora perto de praia ou na praia, tomar banho de mar é excelente para limpar o seu campo energético. É excelente. É um banho de sal que você toma. Tá? A segunda parte que aconteceu comigo foi ter a consciência de que eu não sou apenas esse ser que eu pensava que era. Eu achava que eu era o Pedro, eu era uma personalidade. Mas depois eu descobri que eu precisava desconstruir quem eu achava que era para eu começar a entrar em contato com quem eu realmente sou. Isso é super importante. Você entender esse processo de que você precisa desconstruir a ideia de quem você pensa que é para você poder construir a personalidade real que você é, que é essa divindade que habita dentro de cada um de nós. E esse processo, quando você começa a entender, você começa a encontrar alegria e prazer nesse processo de desconstruir e construir, desconstruir e construir. O seu ego, o seu eu, é uma coisa muito gostosa, porque eu, Pedro, sou muito diferente do Pedro de um mês atrás, porque um vídeo que eu assisto, um livro que eu leio, um pensamento que eu tenho, um contato energético ou espiritual que eu tenho, já muda muito quem eu sou hoje. Né? Uma canalização que eu faço, isso muda muito, porque vem informação e aquilo fica retido muitas vezes na nossa mente. Então, nós estamos em constante processo de desconstrução do nosso ego, de quem nós pensamos que somos, para reconstruir ele de novo. Então, é um processo. São ciclos. Né? A nossa vida é feita de ciclos. Uma outra coisa que aconteceu muito comigo, a partir do momento que eu comecei a cuidar da minha energia, aí sim começaram a surgir os dons mediúnicos. Aí sim eu comecei, para vocês terem ideia, a perceber, nossa, em meio à natureza como é gostoso, né? Que prazer que é estar em meio à natureza. E quando eu ia em um local muito pesado, eu sentia aquela energia pesada, parecia que eu estava sendo sufocado, sabe quando enclausurado? Né, como se eu tivesse numa caixa fechada e não tivesse quase que oxigênio ali para eu respirar. Então é uma sensação muito ruim. E eu comecei a ter essas percepções e vinha principalmente dessa região, porque essa região aqui é onde a gente abre o peito para receber. Então a gente recebe muita energia na região do cardíaco, na região do plexo solar, do umbilical. Então a gente recebe muita energia aqui. Então eu sentia muito. Às vezes vinha um baque mesmo, como se fosse um vento. Vem e bate na gente, você fica assim, nossa, o que está acontecendo? E é muito importante vocês terem essa ideia, porque as pessoas pensam que o despertar espiritual é você começar a conversar com o seu mentor. Só vou ter o meu contato, o meu despertar quando eu conversar com o meu mentor, quando eu ver um espírito. Eu conheço tantos médiums que veem espíritos e às vezes estão naquele processo em que eles estão dormentes, sabe? Meio que, apesar de ver energia e ver espíritos e tal, eles ficam naquela coisa assim, vai ou não vai? Vai ou não vai? Conheço várias pessoas assim. Então, não é que elas estão no processo de despertar espiritual, elas estão no processo ali de estagnação. É como um rio, um fluxo.
Muitas vezes o rio ele tem uma água que fica parada. Às vezes essa pessoa está nesse movimento de estagnação, está parada, e se eu não tomar cuidado, essa água estraga. E ela precisa tomar esse cuidado. Então, nem sempre, não associem, por favor, evitem associar despertar espiritual com os dons mediúnicos, os dons extrafísicos, tá bom? E a partir do momento que eu comecei a cuidar do meu campo energético, eu comecei a ter essas percepções. E ao passar dos tempos, eu comecei a perceber que, nossa, eu dou comunicação. A primeira vez que eu dei comunicação foi num centro espírita. E foi uma coisa muito interessante, que eu não estava esperando. Eu estava auxiliando com as técnicas que eu conheço uma pessoa. E no meio da sessão que eu estava fazendo com a pessoa, eu senti uma presença, uma energia, porque para mim espírito e energia é a mesma coisa. E daí eu senti essa energia e falei, poxa, que estranho, né? E continuei atendendo a pessoa, e teve um momento que eu estava atendendo, eu fechei os olhos para poder enxergar. Quando eu fecho os olhos, o meu terceiro olho, o chakra frontal, ele fica um pouco mais ativado e eu consigo perceber melhor a energia da pessoa. E eu fechei os olhos para poder enxergar o que estava acontecendo, para poder cuidar. E no que eu fechei os olhos, eu comecei a falar, falei, caramba, não sei o que está falando. E comecei a falar. E depois, na hora que eu voltei, assim, eu olhei a cara da pessoa, tava assim, os olhos arregalados e tal. Eu assustei também, fiquei assim, e até falei para ela que, nossa, você me desculpe, porque não foi eu quem falou. Ela, eu percebi que até o seu jeito de falar, o seu tom de voz mudou muito. E falou muita coisa que eu precisava ouvir. Então, daí, a partir daí, os meus dons mediúnicos começaram a ficar mais aflorados. E com a sensibilidade, com o autoconhecimento, eu consigo perceber as coisas. E isso é tudo, tá bom? Ou seja, o despertar espiritual, ele está intimamente conectado com o seu autoconhecimento, né? Quem você realmente é e o que você está fazendo aqui, né? As pessoas ficam se perguntando, né? Missão de vida e propósito de vida. Missão de vida e propósito de vida. Quando você começa nesse processo de despertar espiritual, você começa também, uma outra coisa que aconteceu comigo, é se questionar. Será que o que eu estou fazendo é o que eu quero para mim? Será que o que eu estou fazendo é o melhor para mim? Se não é, o que eu posso fazer para mudar? Se isso que eu estou fazendo não é o melhor para mim, o que é o melhor para mim? E eu fui descobrindo aos poucos, entendendo, compreendendo. E até que chegou um momento que eu falei, gente, eu amo o que eu faço, de cuidar da energia. Porque eu cuidava da minha energia, me curava e curava as pessoas da minha família. Daí eu comecei a levar para amigos e tal, até que eu resolvi ser um terapeuta quântico, um terapeuta energético, um terapeuta holístico, né? Assumir essa profissão, esse meu lado. E também veio uma confirmação depois que eu aprendi, eu sou alquimista também, eu aprendi a ler o mapa natal, né, o mapa astrológico, com uma visão mais espiritualizada, e fazendo a minha leitura em cima do meu mapa natal, eu percebi que, poxa, tem tudo a ver o que eu faço com o meu propósito de vida. Então isso é super bacana também. Então todo esse conhecimento, ele agrega valor, não só para a sua conexão espiritual, mas para a sua vida inteira. Então se abra para o novo, se dê a oportunidade de ser quem você realmente é. Abra sua mente, abra sua visão para o ser divino que habita dentro de você. Pois aí sim, o avião passando, você vai encontrar todas as respostas que você busca. Tudo aquilo que você se questione, tem vontade de saber e tem o desejo de saber, eu, Pedro, posso te ajudar? Muito, mas com o fato de trazer conhecimento para você encontrar essas respostas. Eu tenho vários clientes que muitas vezes eu estou vendo o negócio acontecendo ali, eu percebo que o que ele está querendo saber, eu sei qual a resposta mas eu deixo para ele descobrir. Porque é a jornada de cada um. Tem muita coisa que eu falo para ajudar, mas muita coisa eu deixo de falar, porque é a jornada da pessoa. Ela precisa passar por alguns processos para ela poder entender. Porque imagina só uma criança. Se você dá tudo para uma criança, como é que ela aprende a sobreviver? Não é verdade? Então, nós precisamos ter a nossa própria jornada para aprendermos mais sobre nós, para podermos cuidar de nós mesmos. E é isso que eu trago para vocês aqui, no meu conteúdo aqui no YouTube, no meu conteúdo no Instagram, no meu conteúdo no TikTok, em tudo que eu faço. É trazer conteúdo para que vocês aprendam que há um mestre dentro de cada um de vocês. E é isso que eu quero que você
encontre, tá bom? Grande beijo de luz no seu coração. Namastê.